Fala turma, estamos aqui para mais uma análise de copy. Dessa vez a gente vai analisar uma lead bem antiga até, tá? De emagrecimento, que a gente vai estar analisando, vamos estar batendo sobre alguns pontos. Eu já tinha dado uma olhada nessa lead, mas eu achei interessante trazer aqui para a gente debater sobre, para a gente dar uma olhada e a gente entender por que funcionou, o que, que a gente pode trazer, como a gente pode utilizar isso na nossa copy também, para conseguir vender mais, para conseguir obter mais resultado, para ficar mais técnico, tá? Eu ia trazer um anúncio do David hoje, mas eu não achei nenhum anúncio muito relevante para trazer coisas. Eu achei nessa linha aqui algumas coisas que eu acho que eu posso falar, posso bater sobre, que pode te ajudar a, às vezes, ver de uma forma diferente e usar nos seus criativos, nas suas SLs, e-mails, etc. Na sua cópia no geral, né? Então vamos lá. Então vamos começar a analisar essa cópia aqui. Engordar fácil é culpa da genética? Então, como essas duas irmãs conseguem ter corpos tão diferentes, com a mesma alimentação, com a mesma genética e alimentação, né? E aqui ele coloca a imagem das duas irmãs gêmeas. Isso aqui como já falo aqui em cima, é uma lead de pergunta paradoxal. Ele começa com uma pergunta paradoxal. E por que isso aqui é interessante? Quando a gente coloca que engordar fácil é culpa da genética, e a gente joga esse ponto aqui de pergunta paradoxal, é justamente isso. O que faz? Qual é a resposta para isso, né? Se elas se alimentam da mesma forma e têm a mesma genética, por que uma é gorda e a outra é magra? Então isso é uma coisa que está na cabeça do lead. Eu não consigo emagrecer porque minha genética é essa. Isso aqui é uma coisa genética, por isso eu não emagreço. Então aqui está o princípio da pergunta paradoxal. Não conseguir emagrecer é por quanto você come? Aí aqui outra pergunta. Então, por que existem magros de ruim que comem tudo e continuam magros? Então, aqui ele empilhou duas perguntas paradoxais, né? Então você deve estar pensando que é por conta do exercício. Então, como Catarina, de 32 anos, que faz maratonas de 20 km por dia, continua com esse peso? E milhares de mulheres ao redor do mundo se matam na academia e continuam ganhando peso assim mesmo. Então aqui ele vai empilhando várias perguntas paradoxais, o que vai abrir um loop para a pessoa porque ela está esperando uma resposta. Por que isso acontece, né? Bom, durante anos, cientistas tentaram sem sucesso identificar a verdadeira causa do ganho de peso. E aqui ele vai crescendo ainda mais e colocando autoridades como cientistas, né? Nos últimos meses, centenas de golpistas se aproveitaram disso para te enganar com promessas falsas de emagrecimento. E aqui, basicamente, isso é uma coisa que indiretamente vai te dando credibilidade, porque se ele está falando de golpistas, logicamente ele não é um golpista. E aqui ele vai descredibilizando outras soluções que o lead possa ter visto, porque escalaram muito, né? Então, o truque da banana, que escalou muito, pó da banana, truque do limão, truque da água, Ozempic natural, e todas essas porcarias que apenas roubam sua grana. Porque a verdade é que nada disso resolve a verdadeira causa do ganho de peso. É por isso que nesse vídeo aqui você vai ver o real segredo para perder peso está escondido nessa gotinha bariátrica aqui. Basta pingar algumas gotas na sua comida para fazer seu corpo queimar toda a gordura que você quer comer. Para seu corpo queimar toda a gordura que você comer, né? Aqui ele vai botar os depoimentos. Sim, pode parecer bom demais para ser verdade, mas segundo pesquisas, essa gotinha age na real causa do ganho de peso, que são as bactérias do seu intestino que te fazem acumular gordura. Isso aqui é interessante, porque aqui ele vai abrindo um mecanismo do problema dentro do depoimento. Quando você pinga a gotinha bariátrica na sua comida, essa substância natural de ingredientes caseiros dentro do seu organismo destrói as bactérias ruins do seu intestino e alimenta as boas, fazendo com que você tenha um corpo que queima gordura para você, 100% no automático, ou seja, mesmo se você estiver comendo hambúrguer, pizza e sorvete. Então, aqui, algumas coisas a se analisar, tá? Primeiro, ele vai mostrar pra gente qual é o mecanismo, né? Tanto do problema, mas também da solução. Então, basicamente, o mecanismo dessa cópia aqui é bactérias. Então, existem bactérias boas e bactérias ruins. Se você está alimentando as bactérias ruins, você vai ficar gorda. E se você alimenta as bactérias boas, elas vão queimar gordura automaticamente para você, mesmo que você esteja comendo hambúrguer, pizza e sorvete. Então, você tem basicamente aqui zero esforço. Você vai pingar essas gotinhas bariátricas que são boas demais para ser verdade, mas ele vai usar alimentos de prova durante toda essa copa para te convencer que isso aqui é verdade.
e você tem basicamente zero esforço. Você vai continuar comendo hambúrguer, pizza e sorvete e vai emagrecer porque você está alimentando as bactérias boas que vão queimar a gordura para você, né? Todas as calorias são queimadas automaticamente. Então, se você quer começar a experimentar isso nos próximos dias, ver os números da balança diminuírem cada vez mais, perceber que suas roupas estão cada vez mais folgadas e perceber que todo mundo está elogiando o seu corpo, então basta continuar comigo pelos próximos 3 minutos. Isso aqui é interessante também. É muito interessante que você, na sua copy, você pinte o cenário que o lead quer viver, né? Então, aqui ele está pintando na cabeça do lead o cenário que ela quer ver. Então, ela quer ver o número da balança diminuir, ela quer perceber que as roupas estão mais folgadas e que ela está conseguindo voltar para um tamanho menor de roupa e perceber que todo mundo lá elogiando o corpo dela, o que mais ela quer, né? E por isso, na sua pesquisa, você tem que saber quais são os desejos do seu lead. Você vê aqui que nada do que ele pinta nada do que ele pinta na cabeça do lead por exemplo, você vai ter mais saúde, você vai conseguir correr mais, você vai conseguir ter uma noite de sono melhor. Obviamente, o lead também quer isso, tá? Mas os desejos mais intrínsecos e o que faz ele desejar realmente emagrecer não são coisas bonitinhas assim que você fala, eu quero ter mais saúde, mas sim a mulher, eu quero ser mais gostosa, eu quero que o meu marido me elogie mais, eu quero que ele sinta mais desejo em mim. E é basicamente isso. Por isso, na sua pesquisa, você tem que ser bem agressivo e saber quais são os reais desejos. Porque quando você for pintar o cenário ideal do seu lead na sua copy, você tem que ser assertivo. Porque eu vou te mostrar a verdade sobre essa gotinha bariátrica e como você pode começar a usá-la hoje mesmo para conquistar o corpo que sempre sonhou. E agora, já no início do ano. Então, basicamente, é uma lead bem pequena até, e aqui ele vai comprar o tempo da pessoa, né? Ele vai tentar convencer a pessoa a passar. Nessa lead aqui, ele já está falando por que a pessoa tem que fazer isso, ele abre um loop. Todas essas perguntas que ele faz no início aqui, essas 3 perguntas paradoxais que ele joga no início, abre um loop na cabeça da pessoa que ela quer saber essa resposta. O lead, ele está sedento por uma resposta. Por que tem pessoas que comem muito e não engordam? E porque tem pessoas que correm muito e não emagrecem, porque tem uma gêmea que come a mesma forma da outra e uma é gorda e a outra não. Ele tá buscando isso. E aqui no final ele fala, basicamente, você não vai falar nunca para o seu lead que ele vai ter que ficar com você por 50 minutos de VSL. Você tem que, durante a VSL, ir induzindo ele a chegar lá no final. Então, todo momento você tem que estar usando. A VSL é feita de várias vendas que você vai fazendo. Antes de você fazer a venda do seu produto, você tem que vender o tempo que o lead vai continuar na sua VSL. Por isso, ela tem que a todo momento se manter curiosa, se manter dinâmica e se manter hipnotizante para o lead que está assistindo aquilo. Então, basta você continuar comigo pelos próximos 3 minutos. Então, ele está basicamente comprando o lead por 3 minutos. Você vai receber essa resposta em 3 minutos e você vai sair daqui sabendo isso. É essa a promessa que ele está fazendo aqui. Porque eu vou te mostrar a verdade sobre essa gotinha bariátrica e como você pode começar a usar ela hoje mesmo. E aqui, basicamente, ele está falando, é rápido, você consegue usar isso aqui hoje mesmo e você vai conseguir ter esse resultado para conquistar o corpo que sempre sonhou e agora já no início do ano. Então, basicamente, isso aqui provavelmente estava já sendo no início do ano, né? Que é um dos momentos que mais vai vender para todos os nichos, tá? Começo e final de ano é quando mais vende para todos os nichos, mas principalmente para emagrecimento, porque é uma coisa que as pessoas botam pro final do ano, né? Então, começo do ano que vem eu começo, etc. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, que vocês consigam tirar algo bom disso daqui para vocês aplicarem nas cópias de vocês. E eu vou ficando por aqui. Tá, na próxima análise eu acho que eu vou trazer mais VSLs, vou trazer mais leads, mais criativos e não tanto anúncios impressos, que eu acho que a gente consegue tirar mais fundamentos assim que vocês conseguem ver mais para utilizar, tá? Então, falou.